Bem, moçada, a gente começa agora um pouquinho sobre as etapas da fotossíntese, as fases da fotossíntese. Fotossíntese acontece em duas etapas. Número 1, fase clara. Também chamada, gente, de fase luminosa ou ainda pelo nome de fase fotoquímica, né? E, gente, com o nome desse, né, fase clara, luminosa ou fotoquímica, é óbvio que a fase clara utiliza luz. Se ela usa luz, ela usa clorofila para captar luz e ela produz o quê? Ora, gente, estava comentando sobre a ação da clorofila agora há pouco, né? Toda vez que falarem para você em luz e clorofila, tem que aparecer na sua cabeça ATP, né? A luz bate na clorofila, excita elétron sai, elétron volta, quando o elétron volta, libera energia para fabricar ATP. Onde é que a fase clara acontece? Ora, se ela usa clorofila, ela acontece nas regiões do cloroplasto, onde a clorofila está localizada. Nesse caso, né, gente? A clorofila está localizada na membrana interna do cloroplasto. Quando a gente fala em membrana interna, ela tem dobras chamadas lamelas, que formam aquelas moedinhas, aqueles saquinhos achatados, tilacoides, que por sua vez se organizam em pilhas chamadas de grana. Um grana é onde acontece a fase clara. Além de usar luz e clorofila para produzir ATP, a fase clara utiliza água e uma coenzima chamada de NADP. Lá na respiração, gente, eu tinha NAD, né? NAD era nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Aqui, gente, na fotossíntese, é NAD fosfato. É um NAD com fosfato a mais. E, gente, eu vou pegar água, o NADP, vou produzir NADPH2 e vou liberar oxigênio. Aliás, eu adianto uma ideia muito importante, né? Eu vou quebrar a molécula de água. No que eu quebrar a molécula de água, os hidrogênios vêm para o NADP formar NADPH2 e o oxigênio ele vai embora na forma de O2. De maneira, inclusive, que todo oxigênio, todo O2 liberado na fotossíntese é proveniente da quebra da molécula de água na fase clara. Então, peguei a água, os hidrogênios vêm para o NADP formar NADPH2, o oxigênio vai formar O2. E aí, gente, a segunda etapa vai ser a fase escura, né? Fase escura, gente, também é chamada de fase química ou ainda de fase enzimática. Não, na verdade, a fase clara também utiliza enzimas, né? Entretanto, a gente costuma utilizar lá o nome fase enzimática para a fase escura. E a fase escura, gente, acontece no estroma. Estroma, o equivalente à matriz mitocondrial do cloroplasto, naquela massa gelatinosa que tem dentro lá do cloroplasto. O que é que a fase escura faz da vida? Fase escura, ela utiliza CO2 e utiliza os produtos da fase clara, né? A fase clara produziu ATP, você vai usar ATP. Fase clara vai produzir NADPH2, então você vai usar NADPH2. Tudo bem, a fase clara produziu oxigênio. Oxigênio, entretanto, ele vai embora lá para a atmosfera, você usa CO2. E você usa tudo isso para poder produzir glicose, né? Opa, ideias importantes, né? Para que serve o bendito NADPH2 no processo? Por que serve isso? Ora, moçada, a glicose ela tem carbono, hidrogênio e oxigênio. O CO2 dá o carbono, o CO2 dá o oxigênio. Para fazer a glicose precisa de hidrogênios. O NADPH2 dá os hidrogênios. Então, para fabricar a glicose, carbono vem do CO2, oxigênio vem do CO2 e os hidrogênios vêm do NADPH2. Então, o CO2 é a fonte de carbonos para fazer a glicose, o NADPH2 é a fonte de hidrogênios para fazer a glicose e o ATP é a fonte de energia, né? Sendo, gente, está lá então, glicose produzida. E, moçada, a gente vai pegar essas duas etapas e vai falar delas de maneira bem resumida. Aliás, cá entre nós, esse resuminho que a gente coloca aqui com vocês agora, dá para resolver a maior parte das questões de fotossíntese com esse resumo. Fase clara, fase escura. Então, a fase clara utiliza luz, clorofila para captar luz e produz ATP. A fase clara utiliza água, utiliza NADP, vai liberar oxigênio e produzir NADPH2.
ATP e NADPH2 são usados na fase escura, juntamente com o CO2, para poder produzir glicose aqui na brincadeira. Né? Opa, perguntas extremamente importantes para a gente. Marque verdadeiro ou falso. A fase clara depende da fase escura. A fase clara depende da fase escura, verdadeiro ou falso? Falso demais, né? A fase clara, ela precisa de luz, clorofila, água e NADP. Nada que a fase escura forneça. Então, a fase clara não depende da fase escura. Marque verdadeiro ou falso. A fase escura depende da fase clara. A fase escura depende da fase clara. Ora, gente, verdadeiríssimo, né? A fase escura, além de CO2, precisa do ATP, que vem da fase clara, e do NADPH2, que vem da fase clara. Então, a fase escura depende da fase clara. O que me leva a uma observação extremamente importante. Né? Muita gente, quando a gente dá essa aula, pensa que a fase clara ela é de dia e a fase escura ela é de noite. De jeito nenhum. Ambas são feitas de dia, ambas são feitas somente na presença de luz. Ora, Landim, mas a fase escura não precisa de luz? Mas pensa comigo. Por mais que a fase escura não precise de luz, a fase escura precisa da clara. E a fase clara precisa de luz. O que quer dizer que a fase escura indiretamente precisa de luz. De novo, a fase escura não precisa de luz direta, mas precisa de luz indiretamente. Porque a escura depende da clara e a clara depende da luz. O que quer dizer que ambas acontecem somente se você tiver luz. Bom, eu estou falando aqui de dia, né, porque é o que acontece na natureza. Mas é bom lembrar que a fotossíntese não precisa de, obrigatoriamente, luz do sol. Ela precisa de luz. Pode ser luz solar, pode ser luz artificial. Se eu colocasse, por exemplo, lá uma plantinha aqui no estúdio e deixasse essa luz acesa, tranquila. Ela precisa de luz. Agora, claro, na natureza, luz é durante o dia. Isso quer dizer, então, que fase clara e escura só se tiver luz. Porque a escura não precisa de luz, mas a escura precisa da clara e a clara precisa de luz. Alguém deve estar pensando em casa assim, né? Ô Landim, não dá para você fazer a fase clara de dia, produzir o ATP ou NADPH2, guardar isso e usar durante a noite para fazer a fase escura? Não, gente, não dá para fazer isso. A gente lembra lá que ATP e NADPH2 são moléculas extremamente pesadas. Como são moléculas muito, muito pesadas, são moléculas que não podem ser armazenadas. Elas, moçada, têm que ser utilizadas na mesma hora que elas são produzidas. Então, elas têm que ser utilizadas de imediato. Não dá para fabricar elas durante o dia, guardar elas e usar durante a noite para fazer a fase escura. Simplesmente não é possível. Isso aqui explica outro questionamento importante. Se a fotossíntese produz ATP, por que a planta precisa respirar? Afinal de contas, né, moçada? A planta faz fotossíntese e faz respiração. Qual é o papel da respiração? Produzir ATP. Ora, mas a fotossíntese já não produz ATP? Ora, um clássico, né? Se a fotossíntese produz ATP, por que, gente, que a planta precisa respirar? Porque a planta precisa respirar. Ora, gente, acabei de colocar para vocês o primeiro motivo, né? Por que a planta precisa respirar? Porque o ATP é fabricado na fase clara, mas eu não consigo armazenar ATP. E então o ATP produzido na fotossíntese não pode ser armazenado como ATP, porque ele é muito pesado. O resultado, eu vou pegar a energia dele, transferir a energia dele para a glicose, e a glicose pode ser armazenada. Então a energia do ATP vai ser transferida para a molécula de glicose, exatamente para você armazenar a glicose. Então, tá aí o motivo número 1 e, na minha opinião, o motivo mais importante, né? A fotossíntese produz ATP. Por que então que a planta precisa respirar? O ATP que você fabrica na fotossíntese não pode ser guardado
Então a energia do ATP é transferida para a glicose e a glicose pode ser armazenada. Essa explicação tem duas outras bem óbvias. Fotossíntese só ocorre quando tem luz. Na natureza, só ocorre de dia. Então, nesse caso, a planta obtém energia à noite por respiração. Então, a planta obtém energia por respiração durante a noite. Quer outra ideia? Nem todas as partes da planta fazem fotossíntese. Quais são as partes da planta que não fazem fotossíntese? Ora, gente, as que não pegam luz, né? Então, o caso, por exemplo, da raiz. Ora, a raiz está debaixo do solo. Se ela está debaixo do solo, ela não pega luz, ela não faz fotossíntese. Essas partes da planta que não fazem fotossíntese, elas obtêm energia através de respiração. Então, eu tenho aqui 3 justificativas pro fato de, apesar de a planta fazer fotossíntese, ela ter que respirar também. Então, a ATP é fabricado na fotossíntese, não pode ser guardado, transfere energia para a glicose e guarda a glicose. Fotossíntese, só de dia, durante a noite, a planta trabalha com respiração. As partes da planta que não fazem fotossíntese como a raiz, vão obter energia somente através de respiração.